O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Olha que interessante, irmãos. O texto diz que o povo continuou a buscar os altares que estavam estabelecidos pela cidade, por todo Israel, nos lugares altos, especialmente, onde se fazia esses altares a deuses falsos. Mas o texto diz que eles sacrificavam ao Senhor, mas em altares que não eram dedicados ao Senhor. Havia no coração daquele povo ainda algo que o contaminava, algo que ainda não deixava ou não permitia que o seu coração estivesse totalmente voltado para Deus. Eles tinham um entendimento, não, o Deus verdadeiro de Israel é esse, vamos sacrificar para Deus, mas continuamos indo nos altares idólatras, continuamos a deixar parte da Escritura de lado. E quando eu comecei a ler isso, me veio do Espírito o coração da igreja, não só a nossa, mas especialmente a nossa, e a igreja brasileira como um todo, que muitas vezes nós temos a palavra do Senhor e fazemos os cultos voltados ao Senhor, mas ainda há altares dentro do nosso coração e da nossa adoração, que são idólatras. Nós não conseguimos ainda abrir mão deles. De alguma forma ainda estamos agarrados a eles. Ainda há ídolos guardados que lutam contra nós, não são ídolos mais de pedra, não são ídolos feitos por mãos humanas, mas são ídolos que nós construímos dentro de nós, muitas vezes na nossa mente, muitas vezes lá no nosso sentimento, nas nossas convicções, que continuamos agarrados e interpretando o mundo e interpretando as coisas de Deus, baseado nos nossos ídolos, nos nossos altares, que não são os altares do Senhor. Não é o altar do sacrifício do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós acabamos por viver uma crise, e quando andamos nesse caminho de um certo sincretismo que acontece dentro de nós, este é um caminho que leva à queda e à destruição, e por isso o povo de Deus levantava e caía, porque os altares permaneciam lá. Daqui um pouco a lembrança da aliança se perdia, e o que eles viam? Os altares dos deuses falsos e dos ídolos. Tem um altar aqui, e aí não havia mais a lembrança do Senhor, e então voltava-se à idolatria. Assim a igreja tem vivido muitas vezes, irmãos. E especialmente nesse tempo onde nós temos vivido algo, pelo menos nesta geração, a minha geração, e creio que a geração anterior a mim também, de uma profunda divisão, de um sentimento de estranheza, muitas vezes, de tudo que está acontecendo, e nós temos um discurso muito bom das coisas de Deus, mas na prática da nossa vida diária ainda há muita idolatria e há altares construídos a deuses do meu coração. O meu discurso não, mas a minha prática e o meu sentimento continua sendo. A igreja tem vivido crise de valores morais, como preguei domingo pela manhã, um domingo desse aí, de valores morais, devocionais e sociais, de compromisso, porque ela tem altares construídos no coração que são ídolos. E eu queria propor para você e para mim, nessa noite, que a gente fizesse uma reflexão, um olhar para dentro, com sinceridade, porque a gente levanta muitas vezes uma barreira para que a gente mesmo não se sinta confrontado, mas eu queria que você refletisse sobre esse papel da igreja, papel seu e meu, porque não estamos falando da construção, mas o papel nosso. Qual é o nosso papel? O evangelho, ele é um discurso ou ele é a transformação? O que é o evangelho? Ele é feito de um discurso, onde a gente anuncia o evangelho tão e simplesmente, ou ele é feito por transformação? Aí está aí, Romanos 12, que estava aqui para eu ler, já está lá, ó, sem que eu pedisse. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação das suas mentes. A mente precisa ser renovada. A mente de quem? Do mundo? Não, a minha mente precisa ser renovada.
Eu preciso ser transformado e ter uma constante renovação da minha mente, uma constante reflexão movida pelo Espírito, para que então, movido por essa mente renovada, eu seja um agente de transformação no mundo. Porque o indivíduo e o Evangelho transforma o indivíduo, mas o indivíduo transformado transforma a sua família. O indivíduo transformado transforma e influencia o seu trabalho e o seu ambiente de trabalho. Ele influencia o seu círculo social, os seus amigos, as pessoas que ele convém. Ele influencia na escola, ele influencia no bairro. Ele muda a realidade não por sua força, mas porque sua mente tem sido transformada. E aí eu queria que você olhasse para o seu coração e para a sua prática. Que influência, e veio a calhar aquilo que nós vimos do Congresso do Summit, que influência você tem tido nos seus ambientes de vida? Porque nós terceirizamos, muitas vezes, as coisas. Nós terceirizamos e nós achamos que eles, então, vão mudar a realidade do nosso país, e nós cumprimos tão e simplesmente a nossa obrigação ou o nosso direito de votar, e devemos fazer isso sim, e participar, mas se isso é simplesmente uma transferência, e aí eleito aquele que será eleito, a gente diz, agora tudo vai melhorar, e eu sento o traseiro onde eu sempre estive sentado, e deixo o mundo continuar rodando do jeito que vai. Muda aí, cara, eu te elegi para você mudar o país. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Nunca. Se você não é um agente de mudança lá no seu ambiente de vida, na sua casa, na sua família, entre os seus, você não vai ver um país transformado. E nós, como igreja, não vamos ver um país transformado. Nós vamos viver de frustrações em frustrações. Se não for para te servir, quem sou?